Se a Selic cai, os fundos imobiliários disparam. Se a Selic subir, os fundos imobiliários de papel disparam nos dividendos e os fundos imobiliários de tijolo ficam descontados, prontos para quem sabe enxergar as oportunidades, aonde os outros só ver crise. Essa é a regra do jogo. O que muita gente ainda não percebeu é que o mercado de fundos imobiliários nunca fecha as portas para quem investe com estratégia. A Selic pode subir, pode cair, mas quem sabe o que faz? Protege o patrimônio, garante uma renda passiva crescente, aproveita os descontos do mercado e sempre se posiciona à frente, na direção da liberdade. Então hoje iremos fazer o reverso do mercado. Se a Selic está em alta, já temos uma estratégia para quando ela cair. E se ela está em baixa, nossa estratégia é o que fazer com a nossa carteira, entendendo a taxa Selic. Definição e funcionamento. A Selic é a taxa básica de juros da economia brasileira, utilizada pelo Banco Central como principal instrumento de política monetária para controle da inflação. Ela influencia todas as demais taxas de juros do país, afetando empréstimos, financiamentos e aplicações financeiras. Impacto na economia. Quando a Selic cai, o crédito fica mais barato, estimulando o consumo e os investimentos. Isso pode aquecer a economia, mas também pode pressionar a inflação, exigindo atenção por parte dos investidores. A queda da Selic pode representar uma excelente oportunidade para investidores em FIIs, com potencial de valorização das cotas e aumento nos rendimentos distribuídos. No entanto, é fundamental analisar cuidadosamente os fundos e diversificar a carteira para mitigar riscos. Estratégias de investimento em FIIs com Selic em queda. Porque a Selic em queda é uma janela de oportunidade. Quando a Selic cai, o investidor tradicional da renda fixa começa a perceber que seus retornos ficam menores. Isso o força a buscar alternativas mais rentáveis. Os FIIs surgem como uma dessas alternativas, pois oferecem renda mensal isenta de imposto de renda para pessoas físicas e rentabilidade superior à poupança, CDBs e outros ativos conservadores. Nesse cenário, aumento da demanda por FIIs, o investidor migra da renda fixa para ativos de renda variável com geração de caixa, como os FIIs. Isso provoca um movimento natural de valorização das cotas, já que mais pessoas estão comprando do que vendendo. FIIs de tijolo versus FIIs de papel, quem ganha? FIIs de tijolo, shoppings, galpões, lajes corporativas tendem a se beneficiar mais no médio e longo prazo. A economia aquece, a vacância diminui e os aluguéis sobem. FIIs de papel lastreados em recebíveis podem ter impacto misto. Alguns títulos estão indexados à inflação ou CDI, e a queda da Selic pode afetar seus rendimentos se forem atrelados ao CDI. Risco e retorno no novo cenário. A percepção de risco dos FIIs diminui, pois passam a ser comparados com a nova realidade dos juros baixos. A relação risco-retorno se torna mais atraente frente à renda fixa tradicional. Efeito prático na rentabilidade dos FIIs. FIIs ficam mais rentáveis. Sim, e aqui está o porquê. 1. Aumento do valor patrimonial, valorização dos imóveis, impulsionada por maior demanda no mercado imobiliário, devido ao crédito mais barato. 2. Aumento dos aluguéis. Mais empresas e pessoas buscam espaços físicos. Galpões logísticos, lajes corporativas e shoppings tendem a registrar aumento na ocupação e nos preços dos aluguéis. 3. Queda da vacância. Imóveis que estavam vagos começam a ser ocupados com maior rapidez, o que se reflete diretamente no aumento dos dividendos distribuídos. 4. Redução do custo do dinheiro. FIIs podem fazer novas aquisições financiadas a juros mais baixos, ampliando seus portfólios e, consequentemente, os lucros distribuídos aos cotistas. Fundos imobiliários, FIIs e a Selic. O que são FIIs? Fundos imobiliários são veículos de investimento coletivo que aplicam recursos em empreendimentos imobiliários, permitindo que investidores adquiram cotas e recebam rendimentos provenientes de aluguéis ou vendas de imóveis. Tipos de FIIs. Existem diversos tipos de FIIs, como os de tijolo que investem diretamente em imóveis físicos e os de papel que aplicam em títulos e valores mobiliários do setor imobiliário. Relação com a Selic. A Selic influencia diretamente os FIIs. Quando a taxa está alta, os investimentos em renda fixa tornam-se mais atrativos, podendo desvalorizar as cotas dos FIIs. Por outro lado, quando a Selic cai, os FIIs tendem a se valorizar, pois oferecem rendimentos mais atrativos em comparação à renda fixa. Impactos da queda da Selic nos FIIs. Valorização das cotas. Com a queda da Selic, os FIIs tornam-se mais atrativos, aumentando a demanda por suas cotas e, consequentemente, seu preço no mercado. Isso reflete uma valorização dos ativos, beneficiando os investidores. Aumento na distribuição de rendimentos.
A redução da Selic pode impulsionar a economia, aumentando a ocupação dos imóveis e os aluguéis, o que resulta em maiores rendimentos distribuídos aos cotistas dos FIIs. Melhoria no setor imobiliário. Com o crédito mais acessível, há um estímulo à aquisição de imóveis e ao consumo, beneficiando diretamente os FIIs de tijolo, que investem em imóveis físicos. FIIs promissores com Selic em queda. KNR11. Este fundo possui um portfólio diversificado de imóveis comerciais e industriais, com contratos de locação de longo prazo, oferecendo estabilidade e potencial de valorização em um cenário de queda da Selic. HGLG11. Focado em imóveis logísticos, o HGLG11 se beneficia do crescimento do e-commerce e da recuperação econômica, tornando-se uma opção interessante para investidores. VISC11. Com a retomada do consumo, os shopping centers tendem a se valorizar, beneficiando fundos como o VISC11, que possui participação em diversos empreendimentos desse tipo. Estratégia para fundos imobiliários promissores com a subida da Selic. Quando a Selic sobe, muitos investidores automaticamente pensam em correr para a renda fixa. Afinal, os títulos atrelados à taxa básica de juros começam a pagar muito bem, trazendo mais segurança, mas o que poucos sabem é que, mesmo com juros altos, existe uma estratégia extremamente poderosa para quem investe em fundos imobiliários, FIIs. E quem entende isso, não só protege seu patrimônio, como também constrói uma renda passiva sólida e priorize fundos imobiliários de papel recebíveis. Fundos imobiliários de papel são aqueles que investem em títulos de dívida imobiliária, como CRS, certificados de recebíveis imobiliários, porque eles brilham com a Selic alta. Grande parte dos contratos desses fundos é atrelada ao CDI, Selic ou IPCA mais juros. Quando a Selic sobe, o rendimento dos CRS sobe junto. Resultado: você recebe dividendos mais altos, mês após mês, mesmo com a economia mais apertada. Exemplos de setores interessantes: fundos de recebíveis com lastro em logística, comercial ou residencial de alto padrão. Segundo passo: selecione fundos imobiliários de tijolo ultra resilientes. Nem todo fundos imobiliários de tijolo sofre com Selic alta. Existem segmentos que conseguem performar bem mesmo em ciclos de juros e elevado. Esse ponto, quais são? Galpões logísticos premium. Contratos longos, atrelados ao IPCA, baixa vacância. Lajes corporativas AAA, bem localizadas, com empresas sólidas, como inquilinas. Setor de saúde, hospitais e centros médicos são extremamente resilientes. Dica de ouro: fuja de fundos imobiliários com alto índice de vacância ou localizações frágeis. Eles são os primeiros a sofrer com o aperto MAN. ITA Rio.3 o PASS o ponto asterisco. Foque na qualidade dos contratos. Quando a Selic sobe, o crédito fica mais caro, a economia esfria e os setores menos estruturados sofrem. Por isso, avalie profundamente qualidade dos inquilinos, contratos atípicos, longos e reajustados por inflação. Histórico de inadimplência e vacância. Os fundos imobiliários bem estruturados passam por esse cenário, não só protegendo sua renda passiva, como também gerando oportunidades incríveis. 4 o PASS o ponto asterisco. Mantenha o reinvestimento dos dividendos. Muita gente para de investir quando vê o juro subindo. Isso é um erro. Continue reinvestindo seus dividendos mensalmente, aproveitando que muitos fundos imobiliários ficam descontados no mercado. Quando a Selic sobe, você compra mais cotas, mais barato, e turbina sua renda futura quando os juros voltarem a CAIR.5 ou PSSU. Diversifique com inteligência. Na Selic alta, a diversificação é ainda mais importante. Monte uma carteira que tenha equilíbrio entre fundos imobiliários de papel recebíveis, focando em rentabilidade imediata. Fundos imobiliários de tijolo resilientes, para estabilidade e potencial de longo prazo. Renda fixa atrelada a Selic ou CD e ponto asterisco para liquidez, proteção e reserva de oportunidade. O que é liquidez? Significa aquele dinheiro que você pode retirar a qualquer momento para pegar as oportunidades. Agora você já entendeu. O segredo não é se a Selic sobe ou desce. O segredo é como você joga nesse jogo. Porque enquanto a maioria corre desesperada, quem entende o financeiro reverso enriquece. Selic alta. Você sabe como proteger e multiplicar. Selic baixa. Você sabe como acelerar seus ganhos. Aqui, você nunca mais será refém dos juros. Esse é o jeito financeiro reverso de investir. E se você quer continuar no jogo certo, você já sabe o que fazer. Em qual fundo imobiliário você tem comprado com a alta e a queda da Selic? Deixe nos comentários.